Então, se eu tivesse ouvido isso, não estaria aqui hoje passando esse conteúdo para vocês. Se tem esse cenário, é exatamente por isso que você tem que fazer algo diferente. Começa já com o que você tem. Vai a campo, aplica aquilo que eu estou te dizendo e você mesmo vai colher excelentes resultados. Meu nome é Eliana Moreira e eu sou mentora de prefeitos que querem gerar emprego, renda e o aumento de arrecadação municipal. Nos últimos 9 anos, já ajudei, até a data de hoje, agosto de 2022, na atração de 113 novas empresas que juntas geraram em torno de 10 mil novos empregos. E no podcast de hoje, nós vamos tratar de uma objeção muito comum que ouvimos quando um prefeito começa a preparar o seu município para a atração de empresas. E é uma objeção que recentemente eu ouvi num dos municípios que eu estou ajudando o prefeito na elaboração desse plano de desenvolvimento econômico, nesse plano que vai preparar o município para atrair novas empresas, que é uma forma excelente de você gerar emprego, renda e aumento na arrecadação. Então a objeção é o seguinte: não vai dar certo, porque na minha cidade tem muita coisa para fazer. Não tem infraestrutura, não tem distrito industrial, é longe dos grandes centros, não vai dar certo essa proposta. E eu estou aqui para falar que dá certo. Eu achei muito interessante num dos municípios, Atualmente eu sou mentora de vários prefeitos, num dos municípios onde nós já estamos numa fase de, inclusive, já lançar um programa de desenvolvimento econômico, nós convidamos alguns atores importantes para ouvir, que faz parte do método. E um dos moradores do município, inclusive empreendedor da cidade, ele falou: não, mas nas cidades que você trabalhou, deu certo. Capela do Alto, por exemplo, está perto de Sorocaba, daí fica fácil, a nossa cidade já está mais longe, não vai dar certo. E eu achei muito interessante porque aqui eu vou contar um pouco a história de Capela do Alto. Então, como eu falei, eu já ajudei a trazer 113 novas empresas e tudo começou em Salto, quando eu fui secretária municipal de desenvolvimento econômico, que a cidade já é uma cidade industrial, já tinha muitas empresas, porém naquele período de 2013 a 2016 estava perdendo muitas empresas para cidades vizinhas, tinha um alto índice de desemprego e nós tínhamos essa missão ali na gestão do prefeito de mudar esse cenário. E o que eu comecei a observar, administradora que sou, e pela primeira vez atuando na gestão pública em 2013, eu comecei a observar o que as cidades que estavam atraindo empresas tinham de diferente. E comecei a praticar algumas coisas, como envolver todos os empresários da cidade, visitar as empresas da cidade e descobrir a mina de ouro do município que eu teria para ofertar. E resumindo, quem já conhece a minha história, 2013 a 2016, enquanto secretária municipal de desenvolvimento econômico, nós conseguimos atrair 53 novas empresas que juntas geraram 6.500 novos empregos. Então, foi algo novo que foi implantado, uma inovação que foi implantada no município e que deu esse resultado exitoso. Foi fácil na época? Não. Você sabe o que eu ouvia na época de Salto? Não vai dar certo. Salto é uma cidade dormitório. O pessoal vem, dorme e vai trabalhar fora, vai trabalhar em Indaiatuba, Sorocaba, Itu, nas cidades vizinhas. Salto parou no tempo, não vai dar certo. Então, quando eu comecei a discutir essa possibilidade de atrair empresas, eu ouvia isso, tanto de pessoas de fora da prefeitura como pessoas de dentro da prefeitura que também duvidavam. Mas o que eu fiz? Eu pensei, se Salto já tem indústria, já é uma cidade industrial, então as empresas que estão aqui já acreditaram na cidade. Então, nós temos que melhorar o cenário para que a gente consiga atrair novas empresas. E foi nessa linha que eu consegui esse resultado exitoso. E na época que nós começamos a anunciar as novas empresas em Salto, a fama foi correndo na região. E eu comecei a ser procurada naquela época por outras cidades menores, outras cidades vizinhas que também queriam fazer algo diferente. Então, se eu tivesse
acreditado naquilo que as pessoas falavam, não vai dar certo, Salto é uma cidade dormitório, talvez eu não tivesse ajudado o município a dar esse salto que reflete, inclusive, nos dias de hoje, que o aumento da arrecadação da Prefeitura de Salto quase que dobrou daquela época até agora, porque tem esse resultado dessas empresas que nós trouxemos na época. Pois bem, logo em seguida, eu fui indicada para o prefeito de Capela do Alto, que tinha sido eleito em 2016. E ele procurou um consultor amigo dele, que inclusive presta serviço para o Sebrae, amigo meu também, que queria fazer uma gestão empreendedora. E esse amigo, o Douglas da Silva, falou para ele que bacana, é isso mesmo. Então, esse prefeito ele já entrou com essa intenção de fazer uma gestão empreendedora, porque ele é um empreendedor e sabia que a cidade só poderia mudar com algo diferente. Quando ele comentou que gostaria de atrair empresas, esse meu amigo, conhecendo o meu trabalho, acabou indicando-me para o prefeito, então. E logo em janeiro de 2017, fomos conversar com o prefeito Péricles Gonçalves, conhecido como Keck, para a gente poder implantar essa inovação, esse método que eu já tinha feito em Salto. E eu comecei a fazer o trabalho em 2017 e apliquei a mesma metodologia que eu fiz em Salto. E foi fácil no começo? Não. Inclusive, o próprio prefeito também não acreditava, como vocês podem ouvir aqui na mensagem dele no vídeo. Ele também não acreditava. Mas, mesmo que ele também achava difícil, por que ele achava difícil? Porque o cenário realmente era um cenário teoricamente complicado. Por quê? Quando ele assumiu a prefeitura estava com serviços cortados, porque não tinha tanta arrecadação, manchetes saindo no jornal, de pessoas que não tinham emprego, tinham que inventar coisas para poder ganhar um dinheiro. A cidade vivia basicamente da agricultura, não tinha muita empresa, a cidade não tinha infraestrutura, não tinha esgoto, não tinha nada. Um cenário, realmente, quando você olha, você pensa, não dá para atrair empresas. A diferença do prefeito Keck é que ele acreditou em alguém que já tinha feito algo novo com resultados exitosos. Então, ele acreditou no trabalho que eu apresentei, que em Salto conseguimos levar 53 empresas, 6.500 novos empregos gerados e, inclusive, mais de 1 bilhão de atração de investimentos. Ele acreditou. Mesmo ele achando que seria difícil, ele acreditou e executou todas as ações que eu fui orientando no período. E nós tivemos um resultado exitoso também em Capela do Alto em 4 anos da gestão do prefeito, na primeira gestão, que foram 32 empresas e 1.000 novos empregos gerados, o que inclusive ajudou na reeleição do prefeito. Aqui nós podemos verificar que na primeira eleição dele, que ele assumiu 2017 a 2020, ele ganhou com uma diferença de 75 votos. Depois desses 4 anos, quando a população acreditou e viu, de fato, que os resultados começavam a gerar, pessoas já estavam sendo empregadas, ele ganhou com quase 76% de votos no segundo mandato dele. Por quê? As pessoas precisavam de emprego, o cenário da cidade começou a mudar, aquele local que antes a gente não tinha infraestrutura, começou a se transformar. Por quê? O prefeito acreditou que era possível uma mudança. Ele acreditou em alguém que já tinha executado. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Se você conheceu um caso que deu certo, normalmente, inclusive na administração, a gente copia aquele que deu certo, aquelas ações exitosas. Então, aqui eu ajudei a aplicar esse método em Salto, a cidade que eu moro, que foram 53 empresas. Depois, em Capela do Alto, eu apliquei o mesmo método e até o momento Capela do Alto já contempla 46 novas empresas. De 2017 até agosto de 2022, 46 novas empresas que juntas estão gerando aproximadamente 2.000 novos empregos. E dados, não sou só eu que estou falando dados.
dados registrados no governo, inclusive. Porque o CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Estado de São Paulo, demonstra que Capela do Alto, até dezembro de 2021, ela registrou 1.000 novos empregos gerados. E até agora, no primeiro semestre de 2022, mais 900 novos empregos. Então, são dados comprovados. E se você hoje for para a Capela do Alto, você vai verificar que existia um distrito industrial que não tinha infraestrutura, hoje ele funciona plenamente com várias empresas e que empregam. Depois nós abrimos o segundo distrito, o terceiro, e nós agora queremos abrir outro distrito, porque a cidade está crescendo, novas empresas querem ir para aquele cenário. E o mais engraçado é que essa objeção que eu citei não vai dar certo, porque tem muita coisa para fazer na cidade. Quando eu citei o exemplo de Capela, essa pessoa falou, mas Capela fica perto de Sorocaba. Percebe? Então, temos que lembrar que quando a gente tem uma ideia nova, muitas pessoas não vão acreditar. Se a gente for voltar na história, quando alguém falou que ia inventar a luz, será que acreditaram nele? Quem diria que nós teríamos a internet? Na época que eu era criança, telefone a gente nem tinha. Depois era o telefone discado, hoje nós temos o celular. Quantas coisas que na nossa época parecia impossível e hoje é realidade. Recentemente enfrentamos a questão da pandemia, parecia que nós não íamos chegar na cura. Graças a Deus hoje temos a vacina. Então tudo que é novo, num primeiro momento, vai parecer um pouco difícil. E eu lembro, eu sempre assisti, participei de muita qualificação, ouvindo o Daniel Godry, um excelente palestrante. E ele, numa das palestras que eu assisti dele, ele fala que toda ideia nova pode causar, praticamente, a mensagem que ele passa, 2 comportamentos, né? E eu vou citar aqui, ele fala, você vai encontrar as pessoas que, como se fosse uma bola cheia, ele usa até uma bexiga, né? Ele até enche a bexiga, e ele fala, tem pessoas bola cheia, aquelas pessoas animadas, que legal, essa ideia vai dar certo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E tem aquelas pessoas consideradas bola murchas, né? Que elas sempre acham que nada vai dar certo. Então, toda vez que a gente tem uma ideia, a gente vai encontrar esses 2 comportamentos. Na minha vida, eu também encontrei muito disso. Então, eu já apliquei esses 2 comportamentos na minha vida. E eu percebi, inclusive aprendendo, e o Daniel Godry foi um dos meus mentores nesse sentido, que nós temos que sempre pensar positivo. Muitos já conhecem a minha história, mas eu vim de uma família humilde, filha mais velha, e quando eu tinha 5 anos nós mudamos de onde eu morava numa fazenda entre Porto Feliz e Boituva, e nós viemos para Salto porque meu pai queria tentar uma vida nova. Eu vim com 5 anos para Salto, adorava estudar, e com 12 anos eu tive que deixar os estudos para começar a trabalhar, porque meu pai tinha sofrido um acidente, né? Ele era pedreiro e machucou a perna, não estava trabalhando, não tinha renda na minha família. Então a minha mãe tirou a minha carteira de trabalho junto comigo, eu tinha de 12 a 13 anos, e pegou na minha mão e foi procurar um emprego, e eu consegui um emprego numa confecção. Eu ia trabalhar durante o dia, o que nos trouxe uma esperança, porque eu ia levar um salário para ajudar a alimentar a minha família. Porém, eu teria que estudar à noite, cheguei a me matricular à noite. Mas, como tinha que estudar até tarde, na época era até 11 horas da noite, eu acredito que o meu pai tinha essa preocupação. Porém, quando ele falou para mim, ele não soube usar as palavras, ele falou, você tem que parar de estudar. Mas pai, eu quero estudar. Ele falou, não, mulher não precisa estudar. E não permitiu mais que eu estudasse. Eu sofri muito. Porém, eu tinha que trabalhar para ajudar. E na época eu tinha ganhado um livro de uma tia minha que trazia de São Paulo roupas usadas que dividia ali conosco, e veio um livro, Poder do Subconsciente, bem velhinho, de capa verde. E eu comecei a ler aquele livro, e com 12 anos eu vi que eu poderia mudar um pouco o pensamento, colocando coisas positivas na minha mente. E aquele livro me deu uma esperança,
Porque eu estava num cenário ruim, num cenário que meu pai não estava trabalhando, a minha mãe também não, minha mãe às vezes lavava roupa para ajudar, e eu com 12 anos eu já seria o arrimo de família. Mas mulher não pode estudar, e eu gostava de estudar. Então se eu tivesse ouvido isso, eu não ia voltar a estudar, não estaria aqui hoje, passando esse conteúdo para vocês. E com 12 anos eu estudei, eu li aquele livro e pensei, meu pai disse que eu não poderia estudar, a não ser quando eu tivesse 18 anos. Então, depois daquele livro, eu fiz uma listinha e disse que quando eu fizesse 18 anos, eu tinha 3 coisas que eu queria fazer. Ficar sócia de um clube da cidade, que todo mundo ia, né, os jovens. Tirar carta, que eu queria aprender a dirigir, não era tão comum mulheres dirigir, eu queria. E voltar a estudar. E quando eu fiz 18 anos, eu realizei esses 3 sonhos que eu tinha. E a partir daí, eu fui sempre vencendo obstáculos. Inclusive, depois voltei a fazer faculdade depois de adulta, com 40 anos, né? Terminei lá com 18, ensino fundamental, ensino médio, e tive a possibilidade de fazer a faculdade depois de adulta. Já era casada, tinha os filhos pequenos, porque não tinha condições financeiras anteriormente. Mas eu nunca parei por aí. No término da faculdade, eu conheci o consultor, que é o Douglas, que eu já citei, e ele depois acabou indicando-me para atuar como facilitadora de um projeto do Sebrae, dentro da Associação Comercial de Salto. E eu implantei esse programa, e na implantação desse programa eu tive contato com o prefeito da época, que acabou pedindo que o vice assumisse ali conosco esse projeto, porque nós tínhamos que formar um comitê gestor, que tinha que ter a prefeitura, a associação comercial, a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, teria que ter a Associação da Indústria também. Formamos um comitê para saber quais núcleos nós íamos trabalhar nesse projeto que eu fui facilitadora, que era o projeto Empreender. Dessa forma, eu tive contato com o vice-prefeito da época, que era o Juvenil Cirelli, que também era secretário de Desenvolvimento Econômico. Esse projeto na Associação Comercial ele duraria 1 ano, porém ele teve um resultado exitoso. Nós formamos 5 núcleos empresariais, núcleo de indústria, de lojistas, grupo de alimentação, grupo de confecção e de artesanato. E ele foi citado como uns cases de sucesso em 2007. Com isso, o Sebrae acabou fazendo aporte financeiro por mais 1 ano do meu salário para esse projeto, e o terceiro, o próprio presidente da Associação Comercial fez. Ao término desses 3 anos, eu deixaria o projeto e abriria a minha empresa de consultoria. Foi quando eu recebi uma ligação desse vice-prefeito, que estava no 2º mandato, convidando-me então para fazer parte da equipe dele. E ele disse para mim, olha, normalmente na equipe de confiança de um prefeito, nós colocamos pessoas do grupo político. E eu não atuava em grupo político. Ele falou, mas a gente precisa, ele é economista também, precisa de pessoas técnicas. Eu não queria que esse trabalho com os empresários parasse. Então, eu entrei em 2009 a convite como assessora econômica, depois eu fui para diretora, inclusive numa outra secretaria, né? Eu entrei no desenvolvimento econômico, depois teve uma oportunidade, fui trabalhar como diretora na Secretaria de Ação Social, a Política de Assistência Social, e depois, quando esse vice-prefeito se candidatou a prefeito em 2012, ele ganhou, ele convidou-me para que eu voltasse para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e dessa vez ser a gestora da pasta, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico. Dados demonstram que eu fui a primeira mulher a assumir essa pasta. Se vocês lembram da minha história, meu pai falou, mulher não precisa estudar. Então, se eu tivesse ouvido aquilo, eu não tinha estudado e eu não seria a primeira mulher a assumir a pasta de Desenvolvimento Econômico e que com resultado exitoso. Pois bem, voltando ao nosso tema do podcast, essa objeção que um prefeito poderá encontrar quando ele decidir também planejar o cenário da sua cidade para atrair empresas, gerar emprego e renda. Essa objeção não vai dar certo, porque na minha cidade tem muita coisa para fazer. Ou não vai dar certo, porque a minha cidade é muito longe dos grandes centros. E o que acontece? As empresas também vivem a revolução, né? Nós estamos numa revolução hoje de marketing
que a empresa conhece bem o cliente. O cliente hoje, ele está mais acostumado também a olhar os produtos no celular. Então a tecnologia chegou e o que acontece? As empresas querem estar perto de seus clientes para que faça a entrega mais rápida, atenda. Se nós observarmos, a pandemia, no período da pandemia, muitas atividades foram paralisadas. Porém, outras não foram paralisadas e tiveram, inclusive, um crescimento. E uma delas foi a venda pela internet. Então, a entrega, a questão da logística foi repensada. Então, temos aí empresas que estão abrindo centros de logística que fiquem próximos de seus clientes. Então, toda cidade tem cliente. Então, toda cidade ela é bem vista. Então, com essa nova mudança, as cidades também menores e do interior, elas entram no radar das empresas para que elas possam abrir suas unidades. Mas o que precisa? Que o prefeito, o gestor, a equipe comece a ter esse olhar para o desenvolvimento econômico, preparar um cenário que possa ser um cenário atrativo para que aquela empresa vá, né? E você pode começar a transformar o teu município. Por quê? Existe aquele ditado, né? Eu não vou lembrar de quem que é a frase agora. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, você vai continuar tendo esse resultado. Então, que tal fazer algo diferente para ter um resultado diferente? Então, eu falo diretamente para os prefeitos. Eu já ajudei, inclusive, construir plano de governo. E quando você vai fazer um plano de governo, você também ouve a necessidade da população. E uma das necessidades que mais aparece é a questão da saúde e a questão do emprego. Então, muitos que eu fui conversar, eu já ajudei a construir, a gente tem aquela necessidade da população, precisa de emprego. Então, com muitos prefeitos que eu converso, eu tenho contato com muitos, eles falam, eu preciso melhorar o emprego. Por quê? É uma necessidade que a população vai pedir para o prefeito. Quando eu atuei lá em Capela do Alto, eu tive a oportunidade de trabalhar no gabinete junto com o prefeito. Ele atendia muito diretamente a população. Eu acredito que de 100% da população que ia conversar com o prefeito, 90% ia pedir uma oportunidade de emprego, eu preciso de um emprego. Então, em outros municípios também. Então, o prefeito, ele já tem aquele compromisso de fazer bem a gestão dos recursos de cada prefeitura, né? Cada prefeitura tem lá a sua receita. De onde vem a receita da prefeitura? Vem dos tributos que nós, cidadãos, pagamos como pessoa física ou como empresário, né? Todos nós contribuímos ali com o IPTU, enfim, nós vamos comprar um imóvel, a gente paga o ITBI, as empresas pagam as taxas, recolhem os tributos. Basicamente é disso que vive o município e vem dos repasses que o governo do estado manda e o governo federal também manda. Então, o prefeito ele já tem a missão de administrar bem esse dinheiro da cidade, aplicando nas políticas da educação, nas políticas da saúde, na infraestrutura do município, podendo promover esporte, lazer e cultura para a sua população. Então, ele já tem que administrar. E sabe da aflição que existe hoje em todos os municípios da falta de emprego. A proposta que eu trago é o prefeito destinar um tempo da sua agenda e começar a pensar o que eu posso fazer para resolver o emprego. Como que isso pode ser resolvido? Você incentivando um cenário onde as empresas da sua cidade possam melhorar seus negócios, abrir novos mercados e, inclusive, atrair novas empresas. Cada vez que você atrai uma empresa, ela vai gerar emprego. Então, pensa, na sua cidade não tem empresa, você vai trazer uma empresa que gera 20 empregos. Então, são 20 famílias que vão ter esse salário
Esses 20 funcionários que eles vão receber, eles vão acabar gastando o dinheiro desse salário no município. Onde que ele vai gastar? No açougue do seu Zé, no supermercado do bairro, na loja de roupa ali do centro. Então, todos serão impactados com isso. É como se fosse quando você joga uma pedra, né? A gente que é de sítio, que veio do sítio, é muito comum de chegar num rio, numa lagoa e tacar pedra. Quando você taca a pedra, quando criança, eu ficava olhando o círculo, né? O círculo vai crescendo. Uma ação dessa vai impactar a sua cidade igualzinho esse círculo. Jogou uma pedra, forma um círculo, vai virando um círculo e ele pode se tornar infinito. O que significa isso? Precisa fazer uma ação. E aqui eu convido você que está assistindo esse podcast, se você é prefeito, assessor de prefeito, gestor público, a fazer uma experiência. Comece uma ação simples, que é visitando as 10 empresas do seu município. Faça uma lista. Separe dessas 10, 4 indústrias, algumas empresas de serviço, de comércio, e vai visitar. Vai visitar com esse roteiro. Tudo bem? Eu estou representando o prefeito, ou eu sou prefeito, eu vim aqui conhecer a sua empresa, a sua atividade, você já acreditou no município? Desde quando você está aqui? Quantos empregos você gera? Você tem intenção de ampliar? Começa a conversar, começa a ter esse contato, criar essa agenda de desenvolvimento. Depois você vai me contar e você vai perceber, e você pode até falar, não, eu estou vindo aqui porque eu tenho intenção de criar um plano de desenvolvimento para fortalecer as empresas que já estão aqui e trazer novas. Você tem alguma sugestão? Começa já com o que você tem, né? Vai a campo, aplica aquilo que eu estou te dizendo e você mesmo vai colher excelentes resultados. Esse faz parte, inclusive, do método que eu aplico com os meus alunos, né? Eu tenho alunos, eu tenho curso online que eu lancei para ajudar outros gestores do Brasil todo. Então, eu desenvolvi um método e esse faz parte, inclusive, do inventário que eu falo. Temos que conhecer o que tem na cidade. Então, é uma atividade muito importante. Eu faço consultoria e mentoria com a cidade de São Miguel Arcanjo. E nós começamos a fazer esse trabalho no semestre passado. E com a equipe ali que o prefeito determinou para receber a minha mentoria, eu também passei essa lição de casa e eles foram fazer isso, visitar, ficaram encantados de conhecer pessoalmente as empresas. E só no período do semestre passado, de 2021, né, o segundo semestre, que nós fizemos esse trabalho, sem ainda lançar o programa, porque nós vamos lançar agora dia 30 de agosto, que estamos na segunda fase, nós já tínhamos elencado 14 empresas que tinham interesse, algumas do próprio município, interesses em ampliar suas unidades, empresas novas que ficaram sabendo e tinham interesse em investir no município. E se elas se instalarem juntas, elas vão gerar 600 empregos. Então, esse método eu apliquei em Salto, na cidade que eu moro, que é perto de Itu, Capela do Alto deu certo, depois em Salto de Pirapora também, eu fui aplicar lá, fui mentora do prefeito e sou agora na segunda fase. Salto de Pirapora fizemos esse trabalho também no semestre passado. E até o momento, o prefeito e a equipe anunciaram 11 empresas, porque acreditaram nesse método. Agora nós estamos na segunda fase, desenvolvendo, e queremos anunciar mais empresas ainda. São Miguel Arcanjo acreditou no método também. Nós faremos o lançamento oficial desse programa dia 31 de agosto na cidade. E depois disso, nós vamos começar a convidar os investidores para vir conhecer também São Miguel Arcanjo e outros municípios que eu também estou fazendo essa fase de implantação desse plano de desenvolvimento econômico, que é criar esse cenário. Voltando na nossa objeção, não vai dar certo porque a minha cidade tem muita coisa para fazer. E isso pode ser uma realidade. Agora, não significa que isso possa ser um empecilho de você transformar a sua cidade. Se tem esse cenário, é exatamente por isso que você tem que fazer algo diferente. Fazer algo diferente e começar a mudar o cenário da sua cidade. Então, eu percebo que hoje o prefeito tem que ter essa visão empreendedora, que é fazer algo novo. Vou empreender, vou arriscar, vou buscar cases que deram certo,
para também aplicar no meu município. É fazer essa troca, conhecer experiências exitosas e dar o primeiro passo. E eu estou aqui deixando essa lição de casa para quem quer fazer essa experiência. E se alguém quiser um material, um checklist de como vai fazer essa visita, faça contato aqui conosco que eu mando um roteiro gratuito para que você possa fazer a visita aí com essas 10 empresas e você comprovar de perto a mina de ouro que existe no seu município. Basta a gestão pública ter esse olhar e ser o facilitador para impulsionar essas atividades que já existem e dessa forma, mudando o cenário e conseguir atrair novas empresas para o seu município, gerar emprego, renda e aumentar a arrecadação. Olha quanta coisa você consegue fazer com uma ação dessa. Se você já gera emprego, automaticamente você resolve essa dificuldade da família, vai aumentar a renda da família, ela vai poder consumir mais, você vai impactar a vida dos outros empresários e ainda o resultado disso vai aumentar a sua arrecadação. Você tendo aumento de arrecadação, você tem mais dinheiro para aplicar nas políticas públicas necessárias. Então, até a próxima!